Da nossa reportagem áudio e vídeo, sempre aqui na Jovem Pan, Tiago Muniz. PT e Podemos apostam em mudanças na Constituição para viabilizar o plano econômico, enquanto o PDT quer igualar o Brasil a Portugal em 15 anos. Essas foram algumas das propostas apresentadas pelos responsáveis pela área econômica de 3 candidaturas à presidência da República em evento em São Paulo. O representante do Partido dos Trabalhadores diz que vai implementar um programa econômico de emergência no dia 1º de janeiro, retomando obras paradas, reduzindo impostos e diminuindo o spread. O economista Márcio Postman diz que para mudanças mais profundas é preciso reunir uma Assembleia Nacional Constituinte. Que entendemos ser fundamental, isso diverge dos programas anteriores que o PT apresentou para a sociedade, está estabelecido na necessidade de uma Assembleia Nacional Constituinte que viabilize um conjunto de reformas. O Brasil até hoje não conseguiu fazer uma reforma profunda do seu sistema eleitoral, do seu sistema político, não fez uma reforma do seu sistema tributário, não fez uma reforma do seu sistema bancário, altamente concentrador, como nós temos. A porta-voz da candidatura de Álvaro Dias diz que o Brasil poderá crescer 5% ao ano com medidas de redução do déficit público e melhor uso dos gastos do governo. A coordenadora do plano de governo do Podemos, Ana Paula Oliveira, entende que isso poderá acontecer caso seja realizada uma revisão constitucional por meio de plebiscito. A gente quer trazer uma proposta de revisão constitucional, submetê-la a um plebiscito popular logo nos 3 primeiros anos, nos primeiros meses do governo, para a gente poder começar a governar, porque sem isso a gente não vai conseguir nem um crescimento econômico de 1% no ano que vem. O representante do PDT afirma que a meta é fazer com que o Brasil tenha os mesmos indicadores de desenvolvimento humano de Portugal em 15 anos. O economista Nelson Marconi diz que o primeiro passo para chegar lá é reduzir o déficit público, os juros e investir em infraestrutura. A gente escolheu os indicadores, o IDH, vamos dizer, os indicadores de desenvolvimento humano de Portugal, para a gente ter como meta para alcançar em 15 anos. Para chegar nessa meta, a gente precisa realmente crescer 5% ao ano, né? Certo? Sair de uma crise e crescer 5% ao ano. Os especialistas foram reunidos nesta quarta-feira para um debate realizado em São Paulo, no Teatro da Faculdade FECAP. De acordo com a organização do evento, representantes das candidaturas de Jair Bolsonaro, Marina Silva e Geraldo Alckmin foram convidados, mas não quiseram comparecer. São os candidatos a ministro da Fazenda, dos candidatos à presidência, né, professor? São vários aí que estão loucos para ser ministro, ou senão vão virar consultores depois da campanha e vão ganhar bastante dinheiro. Bem, se for trabalho honesto, não tem nenhum problema, né? Parabéns. Mas o que importa historicamente, politicamente nessa discussão é que o Brasil foi, até o final dos anos 70 do século XX, o país que mais cresceu no mundo ocidental. Nós perdemos esse ritmo de crescimento com a crise da dívida externa, especialmente a partir de 1982, quando houve a suspensão do pagamento da dívida do México, nacionalização dos bancos do México, na época do Lopes Portillo, e aquilo teve um efeito multiplicador devastador, especialmente no Brasil, que foi, durante muito tempo, e naquele momento tinha uma maior dívida externa do mundo e criou um problema tenebroso. O Brasil era muito dependente, teve vários problemas na década anterior, os 2 choques de petróleo, mas teve um crescimento fabuloso. O Brasil chegou a crescer 10%, 12% ao ano. Vocês imaginam o que é isso? E o período entre 1968 a 78, não só 73, o chamado milagre, mas se você pegar o quinquênio do Geisel, o Brasil teve um crescimento de média de 7% ao ano, tá? Houve uma verdadeira revolução. Se pegarmos um quinquênio juscelinista, 56, 61, né? E por aí vai. Ou seja, a grande questão é que o Brasil perdeu o passo e nunca conseguiu se recuperar. A década de 80 foi ruim, né? Para muitos chamar de década perdida, com certo exagero. A década de 90 o crescimento foi muito baixo, mas houve uma estabilização graças em 94 ao Plano Real, que é um corte na história brasileira positivo, vale destacar. E no século XXI o crescimento no período Lula foi muito baixo, ao contrário do que fala. O Brasil cresceu 3, 4% em média. Olha, e teve recessão, né? Bom lembrar, 2009 menos 0,3, né? Mesmo que em 2010 teve um crescimento positivo, o maior da década de 7,5, mas lembrar que foi sob uma base anterior de menos 0,3, que não pode ser esquecido. Em suma, o Brasil de há muito perdeu aquele ritmo histórico de ser um país que crescia. Cidades como São Paulo era chamada em certo momento, na segunda metade dos anos 50 do século passado, e na década de 60 a cidade que mais crescia no mundo, tudo aquilo, né? A grande imigração nordestina
especialmente para São Paulo, mas não só, mas especialmente para cá, e como eles foram absorvidos pelo mercado de trabalho, mostrando o dinamismo econômico do Brasil, de São Paulo e do Brasil, tudo isso acabou, né? Nós estamos agora vivendo uma situação e de décadas muito ruim. Por exemplo, as pessoas saírem do Brasil para trabalhar fora do Brasil, mas não só as pessoas do andar de cima, do andar intermediário e do andar de baixo, isso é um fenômeno da crise econômica. Ninguém saía do Brasil. Quando começou a sair do Brasil, a partir da década de 80. Até então ninguém saía. E por que as pessoas saem do Brasil? Para trabalhar. Quando o Brasil recebia mão de obra, o Brasil passou a expulsar a força de trabalho. E por que isso? Por causa da crise econômica. O grande desafio é o Brasil voltar aos trilhos do crescimento econômico e tal. Aprender os erros do que ocorreu, não cometer os mesmos erros, e o Brasil dá um grande salto econômico. O Brasil tem condições de crescer 7, 8, 10% ao ano. Agora, são desafios. Mas vai ter um grande desafio de crescimento, uma pressão sobre a demanda, aí vem todas aquelas babaquices que nos repetem, né? Aí você enfrenta isso. Uma coisa é ter problema de crescimento, outra coisa é ter problema como nós temos agora de crescimentos tímidos, como de 1%, 1,5%, ou no pior terreno da história, criado pelo PT, 2014, 2015, 2016, que nós demos um grande salto para trás.